Vamos lá, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos estar falando um pouco, nós vamos meio que ter um bate-papo, tá? Para a gente dar continuidade às nossas aulas. Vocês tiveram a avaliação essa semana passada e agora nós vamos começar outros assuntos, né, que vão estar relacionados na segunda avaliação de vocês. Mas a gente vai fazer meio que um link entre um assunto passado e agora os assuntos atuais que nós temos para abranger, tá? Para finalizar, para a gente concluir de forma exata a parte nutricional, hoje eu vou estar tendo um bate-papo com vocês em relação a essa parte de nutrição de bovino de corte. Tá? Eu percebi, conversando com alguns alunos, que tem coisa que vocês não assimilaram. Tá? Coisas muito básicas que eu até perguntei para alguns alunos e tem aluno que nem sabe, gente, dá vontade de sumir, entendeu? Então, o que que acontece? Hoje eu vou dar algumas informações para vocês para complementar os assuntos da nutrição. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente comentou nas aulas passadas, né? Até a parte de materiais que vêm sendo utilizados, as inovações que vêm sendo feitas aí na nutrição animal. Tá? Para quem não foi na visita lá do ITC, basicamente, o que que aconteceu? Nós visitamos a parte de pastagem, onde foi abrangido todos os estudos que vêm sendo feitos, né? E visitamos a parte lá dos experimentos de bovinocultura de corte. Nos experimentos de bovinocultura de corte, foi abrangido um assunto que a gente até já viu aqui em aula, né? Que é um dos experimentos que eles estão avaliando lá no ITC, tá? Que é a parte de adaptação, tá? Pessoal, quem estiver entrando aí que não conseguir, me fala, porque eu não sei o que está acontecendo aqui hoje, que está pedindo para me desbloquear aqui, tá? Então, o que que acontece? Lá eles estão estudando a parte de adaptação, que foi um dos principais assuntos que a gente comentou aqui nas nossas aulas de bovinocultura de corte. Principalmente o critério de confinamento, né? A gente sabe que é necessário que para que o animal absorva o máximo de nutriente da dieta e ele tenha um bom ganho de peso, uma boa performance de rendimento de carcaça, quando o animal ele absorve o que de melhor o nutriente tem para fornecer para esse animal. E a gente sabe, conforme as nossas aulas passadas, que hoje existe uma gama de alimentos que a gente fornece para os animais. E que esses alimentos, eles vão, de uma forma tanto orgânica quanto inorgânica, fornecer um nutriente para o bovino, para ele melhor aproveitar, tá? Então, o que que acontece? Quando o animal ele entra direto no confinamento, qualquer sistema, pode ser o sistema de pasto, o sistema de confinamento, é igual um exemplo muito simples que a gente tem, né? Por exemplo, os bezerros. A gente sabe que a gente tem que adaptar o bezerro àquele tipo de alimentação, para que ele faça o quê? Para que ele desenvolva a parede do rumen, as bactérias que vão absorver melhor os nutrientes da dieta. A mesma coisa são os bovinos que vão entrar no confinamento. Então, aquele animal, grande parte dos animais que a gente confina, são animais que estão no pasto e é necessária uma adaptação para que eles absorvam bem a dieta. Quantos dias é o ideal para mim fazer uma adaptação? Tá? Tem pessoas que fazem 5 dias, tem pessoas que fazem uma semana, né, 7 dias. Alguns estudos, como dos meninos lá do ITC, do Birajara, do Hamilton, eles estão avaliando de 10 a 20 dias. Então, existe sim estudos que demonstram que o período de adaptação é essencial para o animal ganhar alto peso. E isso, eles avaliaram lá e tiveram resultados que aqueles animais que não receberam adaptação não tiveram um bom ganho de peso, ou seja, demoraram mais tempo para ganhar carne. E os animais que foram adaptados com de 10 a 15 dias tiveram um ganho de peso muito melhor, porque eles aproveitam melhor a dieta. Tá? Quando a gente fala de adaptação, o que significa adaptação, pessoal?
O animal, ele chega no confinamento. Eu não vou colocar ele direto no piquete de confinamento, diretamente no coxo. O que a gente chama de adaptação? Por exemplo, o animal que ele vem criado no pasto, ele chega no confinamento, eu coloco esse animal no pasto por um período de uma semana a 10 a 20 dias, para depois eu colocar ele no confinamento. Então, qual que é o manejo que a gente faz? Eu coloco esse animal no pasto e ali eu começo a fornecer uma suplementação para esse animal, uma dieta para esse animal. E aí ele vai se adaptando. Ah, mas eu já tenho bovinos que já são confinados. Então, esses animais também precisam de uma adaptação? Sim, porque às vezes no lugar que eles estavam mantidos, eles recebem outro tipo de dieta. Então, ele vai chegar no confinamento, eu posso até colocar eles no piquete, mas eu vou fornecendo pequenas quantidades do alimento que eu trabalho, para depois esse animal ir adaptando a minha dieta. Então, também é considerado como adaptação. Então, quando a gente fala em adaptação, são esses os manejos que são realizados para que esse animal tenha uma boa resposta de ganho de peso. Tá? Quando a gente fala de alimentação também, pessoal, outra característica extremamente importante e que eu achei muito interessante, até na visita a gente comentou, que é a mistura da ração, a mistura da dieta, né? Por que a gente tem que misturar a dieta para bovinos? Porque os bovinos, eles são animais seletivos. Todo mundo aqui já olhou um bovino se alimentando? O que o bovino faz? Ele vai selecionar com a língua mesmo, né? Porque o bovino, ele faz a captura do alimento com a língua. Então, ele vai selecionar ali e separar aquilo que é mais fácil dele comer. O que é mais interessante o animal se alimentar? De um grão maior, de uma forragem maior. Então, ele vai selecionar aquilo que é melhor para ele. Então, quando ele seleciona, vocês podem observar que no final do dia, quando a gente chega no comedouro, tem apenas palhada, sobra. Ele vai comer o concentrado, que é mais interessante para ele. Tá? Então, o animal, ele seleciona. Isso é óbvio do bovino. Até no pasto mesmo a gente observa isso. O animal ele vai buscar o quê? Folha verde. Os talos vai ficar sobrando lá. Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer um manejo adaptado também na pastagem. Então, quando a gente fala de dieta, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é uma boa mistura da dieta, para que o bovino não faça seleção. E aí ele consiga absorver o total que tem ali para ele comer, tá? E não selecionar. Pessoal, outra coisa que eu queria perguntar para vocês, que foi uma questão de prova, e no sábado, se não me engano, eu entrei para dar uma olhada e muita gente errou essa questão. Então, eu queria perguntar para vocês, já que a gente está falando aqui de alimentação, de dieta, vamos voltar lá no começo das aulas, porque eu não acreditei que muita gente não sabia essa resposta. Aí eu fiquei chocada. Então, vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente cria, então a gente comentou isso nas aulas passadas, né? Os bovinos, eles são criados em três principais sistemas de criação. Nós temos o sistema extensivo, semi-intensivo e confinado, que é o intensivo, certo? Grande parte desses sistemas, os animais são mantidos aonde? A pasto, tá? O que acontece com os animais mantidos a pasto? Principalmente na época da seca. A forrageira, ela não fornece a quantidade nutricional adequada para o animal. Por quê? Porque o solo está pobre de nutriente, está pobre de água. A forrageira, por causa desse período de alta temperatura, baixa umidade, ela cessa o seu crescimento nesse período. Quando a forragem cessa o seu crescimento, automaticamente ela também diminui as quantidades de proteínas, de energia, de minerais e de vitaminas. Aí eu pergunto para vocês, o que é necessário eu fazer para auxiliar o animal nessa época, no período seco? Eu tenho que fornecer suplementação para esses animais, certo? Isso aí todo mundo sabe. Então, eu tenho que fornecer uma suplementação proteica
em uma suplementação energética, ok? A suplementação proteica, ela tem como principal intuito aumentar os teores de proteína que vão ser fornecidos pelo animal para a produção de carne. O fornecimento de energia, ele é fornecido pela suplementação, ele vai ajudar na produção de energia do bovino. Para quê? Para as funções vitais, funcionamento do organismo, manutenção do animal, para lactação, para reprodução, que são os sistemas de energia principais que o animal necessita para sua vida fisiológica, certo? Aí eu pergunto para vocês, qual que é o principal alimento proteico que eu utilizo na suplementação dos bovinos que vai fornecer proteína para o bovino? Me respondem aí no chat aí. Qual que é o principal alimento que eu forneço na suplementação proteica que vai suprir a necessidade de proteína do bovino? Escreve aí para mim que eu espero vocês escreverem. Se é que vocês sabem, né? Eu acho que todo mundo aí sabe. O Clébio sabe. Eu pus a responsabilidade no Clébio. O Natal deve saber. Não, Natal não. É assim, Clébio, não. Proteína, gente, proteína. Na suplementação. O milho é um alimento que eu utilizo, ele tem fonte de... O que o milho tem, gente? Milho é um alimento proteico ou energético? Clébio, me responde aí. O milho é um alimento energético, porque ele tem 9% de proteína e 73% de energia. Mas não é um alimento que eu utilizo na suplementação. Entendeu? Na suplementação, pessoal, vamos lá. Paulo, Ronilson, Lucas, Antônio, Monaísa, Gabriel. Responde aí para mim, Rafael. Não. Eu concordo. Eu vou fornecer micro e macronutrientes, certo? Mas qual que é, gente, alimento? Qual que é a fonte de proteína mais barata que eu tenho para me fornecer para o bovino? Você já respondeu, Monaísa? Responde aí, não vi não. Não é soja não. A soja eu vou formular na dieta, tá? Tudo bem, eu concordo que a soja, ela tem alto índice de proteína. Mas qual que é o principal alimento de suplementação que eu forneço para o bovino para ele aproveitar melhor a pastagem? Ó, o administrador aí, eu acho que é o Rafael, colocou aí sal mineral. Já começou a responder certo. Mas eu tenho sal mineral. O sal, ele vai fornecer o quê? Sódio, certo? Mas o que eu coloco junto do sal para melhorar a proteína? O Helder respondeu aí. Ureia, gente. A ureia. Agora o Ronilson respondeu aí. Ureia. Qual que é o principal alimento mais barato que eu utilizo na suplementação para fornecer para o bovino suplementação de proteína para ele aproveitar melhor a pastagem? Ureia. Ah, o Natal disse que respondeu lá em cima. Peraí, Natal, eu não vi. Ureia, é mesmo, Natal respondeu. Desculpa, Natal, não tinha visto, é porque passou rápido aqui. Ureia, isso aí, Natal, o Helder, o Ronilson respondeu aí, tá? Então, gente, é ureia, tá? Que é a principal fonte de proteína, é a forma mais barata. O Rafael até respondeu certo, o sal mineral. Então, eu faço a mistura, também eu posso fazer a mistura do sal mineral com ureia e fornecer para o bovino, tá? É a forma mais barata que nós temos de fornecer. Professora? Oi, que susto, desculpa, fala. Desculpa incomodá-la, cortar você aí. Pode falar. Mas a ureia, ela é constituída de quais nutrientes? Só ela mesma, a ureia? Não, a ureia, ela fornece proteína e na sua constituição ela tem enxofre e nitrogênio.
Porque o que que Ela tem acontece? enxofre, né? Isso, enxofre e nitrogênio. Então, o que que acontece com a proteína, com a ureia quando o animal ingere ela? Ele vai pro rumen, o rumen vai fermentar a ureia e vai liberar enxofre e nitrogênio, principalmente nitrogênio. E aí o nitrogênio vai fazer o quê? Ele vai se convertido e produzir a proteína, que vai suplementar o animal. Tá? Então aí a gente fornece a ureia. Por que que eu forneço a ureia junto com o sal? Porque eu fornecendo a ureia junto com o sal, ele limita o consumo da ureia. E a gente sabe que a ureia, o animal, ele tem que ingerir no máximo 0,40 gramas por cada 100 quilos de peso vivo, né? Então, o que que acontece? Eu forneço junto com o sal. E para quê? Porque eu fornecendo junto com o sal, o animal ele vai ter uma limitação de consumo e eu possibilito, consequentemente, a chance do animal intoxicar é bem menor. Tá? Então, é a ureia. Quantos por cento de proteína tem a ureia, pessoal? Aí vocês vão falar assim, professora do céu, é prova? Pessoal, porque essa pergunta foi feita, eu fiz para os alunos, ninguém soube me responder. Não, que 100%, Lucas, tá doido? Quantos por cento de proteína tem ureia? Vamos lá. A soja, a casca de soja. A soja tem 45 a 50% de proteína. A casca de soja de 35 a 40% de proteína. O milho é um alimento energético, 39% de proteína e 73% de energia. Quantos por cento de proteína tem a ureia, pessoal? Isso já foi falado em sala de aula. Vocês 65? sabem. Não, menos. Não, é 10 a menos que isso aí, Paulo. 45% de proteína. 42? 45%, tá? Então, Tá certo. a ureia tem 45% de proteína. Vocês anotem isso aí para um fazendeiro perguntar para vocês, vocês sabem? Então, qual que é o principal alimento que eu utilizo na suplementação que vai fornecer proteína? Ureia. Quantos por cento de proteína tem ureia? 45% de proteína. Tá? E existe dois tipos de ureia, tá, pessoal? A ureia agrícola e a ureia pecuária. A que eu forneço para o bovino é a ureia pecuária. Ela tem 45% de proteína e ela é utilizada na suplementação animal. A ureia agrícola é um defensivo agrícola. Ela é utilizada para outra finalidade. Tá? Pessoal, com relação... Oi? Mesmo assim, tem fazendeiro que utiliza essa outra ureia apagada. Positivo? A ureia agrícola? Sim. Não. Se usa, eu não sei não, mas não é certo não. Porque a ureia agrícola, ela é tratada com produtos, principalmente a parte de produtos que vai fazer, acho que até o Clébio sabe mais do que eu. Ela é envolvida com outro produto, que na realidade ele vai ter a função de fertilizante. Então ele não pode ser utilizado na dieta animal, porque isso causa uma contaminação no bovino. Por isso que tem essa diferença entre ureia agrícola e ureia pecuária. A ureia pecuária é ureia, tá? Ela passa por um processo como se fosse uma peletinizaçãozinha, vira aquelas bolinhas brancas, tá? Então aí ela pode ser consumida pelas bactérias do rumen. A ureia agrícola não. A ureia agrícola, ela tem uma parte de fungicida mesmo lá de fora, né? Proteção daquela ureia, ela vai trabalhar no solo. Então, se eu fornecer na dieta de bovinos, ela vai causar intoxicação no animal, tá? Outra coisa, pessoal, que a gente falou bastante nas aulas passadas é sobre coproduto. Hoje são as inovações que estão tendo na alimentação, são coprodutos. Quais são os principais coprodutos que a gente tem utilizado na alimentação de bovinos? Hoje a gente conhece dois principais, o WDG e o DDG, que são alimentos e resíduos da indústria de extração de etanol do milho. Tá? Então são esses dois principais produtos, o DDG e o WDG.
O DDG é o resíduo seco que passa pela destilação, então ele retira assim, alta quantidade de umidade. E o WDG ele é mais úmido, tá? Então não passa pelo processo de secagem. Tá? E os teores também de proteínas são bem diferentes. Então eu tenho o WDG, por exemplo, que vai ter aí até 80%, de 75% a quase 80% de proteína, e o DDG que tem um percentual menor, de 65% a 70%, tá? Então, gente, vai variar muito o valor. A gente até comentou, eu até comentei no dia lá, porque hoje o assunto, o point na nutrição animal, é a utilização de dietas de grão inteiro e coprodutos. Tá? E eu até perguntei para o pessoal da Comigo se eles tinham feito algum estudo em relação a isso. Eles falaram que, por enquanto, não é de interesse deles fazerem estudo. Por quê? Porque tanto o WDG como o DDG são coprodutos. Então, ou seja, são resíduos, né? Então, mesmo eles tendo um alto valor nutricional, igual a gente vê, que é um alto potencial de proteína, eles são produtos que o grande problema é o teor de umidade e o armazenamento desses produtos. Então, eles perdem muito fácil. Que foi o que a gente falou na última aula, que é a produção de micotoxinas. Tá? A gente tem aí as aflatoxinas, que basicamente são fungos que causam grandes problemas de contaminação nos bovinos. Né? Então, além da aflatoxina, a gente tem também a salmonela, que também é uma bactéria junto com o fungo, né, que vai proliferar ali na ração ou na dieta e causa grandes problemas nos bovinos, tá, de intoxicação levando até a morte. Então, por isso que grande parte das vezes é necessário um cuidado na utilização de coprodutos, tá? Professora? Oi? Só por curiosidade, sim, de que maneira seriam armazenados esses grãos para fazer esse tipo de experimento com animais? Qual que seria a forma ideal de armazenar? Eu esqueci de perguntar isso, eu ia perguntar, mas não me liguei na hora. Na realidade, Kleber, o que o pessoal vem fazendo? Eles vêm, na realidade, porque o local que a gente utiliza esse tipo de alimento é em confinamento, né? O que os confinamentos fazem? Eu não sei se você já foi no confinamento grande, a gente vai ver se a gente consegue uma visita para vocês terem mais ou menos uma noção de como que eles fazem o armazenamento de produtos. Eu acho que os meninos aí, Ronilson, o Helder, Renner, a gente já foi no confinamento Santa Helena, mas agora a gente vai em outro confinamento de bovino, bem maior. Então, o que acontece? O que eles fazem? Eles fazem um galpão, e esse galpão ele é dividido em paredes, né? E nesses galpões eles colocam os produtos, e todos os dias eles vão tirando com uma pá carregadeira. É uma forma deles armazenarem. Só que essa forma de armazenamento que eles fazem, que basicamente é um galpão aberto na lateral, e ele é só tampado, né, com a proteção de telha, e tem essas divisões de como se fossem alas separadas. E aí eles colocam a casca de soja, o mineral, colocam esse WDG. Só que o que acontece? Colocam o caroço de algodão, ocorre muita proliferação. E o WDG, o principal problema dele é a umidade. E aí o que acontece? Muita proliferação de mosca, muito problema. Outra forma que alguns produtores têm armazenada é naquele silo bolsa, naquele que quando vocês passam aí, vocês veem aquele silo branco, né? Uma lona de plástico branca. É um silo que a gente chama de silo bolsa. Pode ser armazenado dentro dele? Pode, mas deve ser bem tampado e vedado, porque o oxigênio, né, faz a proliferação das bactérias aeróbicas, e isso pode proliferar muito mais fungo ainda. Então, por isso que o WDG é um problema a ser utilizado quando a gente não consegue ser armazenado ele de forma correta. O que os confinamentos têm feito? Compra uma quantidade que vai utilizar por semana. E aí, como sabe que a batida vai ser muito grande, né? Quando eu falo batida, gente, é a mistura, tá? Da dieta. Então, como eles sabem que vai ter que fazer muito alimento, então eles compram uma tonelada fechada para utilizar durante aquela semana.
E aí vai sendo utilizado, né? Mas é um problema complicado. Então, Kleber, pode ser armazenado de duas formas. Nesses galpões abertos ou nesses silos bolsa, tá? Mas é igual o Bira falou lá comigo, né? É um problema, porque se você tem proliferação de mosca, você pode estar levando, porque a mosca acaba que ela é um vetor, né? Da mesma forma que o rato, o roedor, a mosca também pode vir a levar, pode causar ali, deixar a bicheira que a gente fala, ó, depositar os ovos ali e pode vir a causar problemas de perdas, e isso aí pode contaminar muito o bovino. Então, não só o WDG e o DDG. A gente tem vários coprodutos que podem causar esses problemas, como, por exemplo, resíduo de cervejaria, que é um coproduto excelente para ser utilizado, ele tem um alto percentual de energia, só que ele perde muito fácil, porque alta umidade. Né? Igual, por exemplo, o caroço de algodão é um alimento extremamente bom na nutrição. Mas o que acontece? Ele tem um alto teor de umidade. Em confinamento, o que eles fazem? Eles põem nesses galpões separados e utilizam o mais rápido possível. Porque a alta umidade também, ela pode causar uma combustão e pode pegar fogo. Então, se pegar fogo nesse lugar no confinamento, perde-se toda a dieta, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. Da vez que nós fomos, tinha muito alimento. Quanto tempo pode ficar em ambiente aberto como aquele? Ronilson perguntou. O ideal, Ronilson, é que toda semana, no mínimo 10 dias, ocorra uma rotação de alimento. Tá? Por exemplo, que alimento que pode ficar até 20, 25 dias ali armazenado? Por exemplo, uma casca de soja, né? Desde que esteja livre de óleo, tá? Um milho pode ficar armazenado ali até 20 dias ou mais dias, né? O milho, geralmente, pessoal, a gente armazena muitos dias, né? Porque o milho eu posso colocar no silo bolsa ou no silo mesmo. Então, eu tenho uma proteção maior, tá? Mas, geralmente, o que o pessoal usa ali no confinamento, igual o Ronilson, Ronilson, está falando aí que a gente visitou? Lá, basicamente, era mais microminerais, né? Tinha o WDG na época, tinha muita coisa lá no dia que a gente foi, né? Tinha milho triturado, tinha torta de farelo de algodão. Então, assim, geralmente são alimentos que o ideal é que toda semana há uma rotação do alimento. Aquele alimento ele tem que ser trocado. Se a gente for pensar hoje no confinamento, eles fazem aí uma distribuição de trato de 5 a 6 vezes ao dia. Então, eles fazem batidas muito grandes. Então, geralmente, o alimento ele não fica armazenado por muito tempo ali. O ideal é de 20 em 20 dias ocorre uma troca. Tá? Então, não deixando muito tempo. E outra coisa, esse critério de dias também vai variar muito do tipo de alimento. Né? Por exemplo, um nutricionista, ou veterinário, ou tecnista, vocês técnicos agrícolas, vão lá, está tendo contato com o alimento, está vendo que está tendo um bolouro, ou início de um material diferente, tem que ter a troca daquele alimento. Então, não precisa deixar sempre também armazenado. A pessoa também que vai fornecer esse alimento, ela tem que ter um controle. É igual a silagem, né? A gente faz a compactação da silagem e fecha ela. Se você abriu, percebeu que tem bolouro, tem um cheiro de fermentação, né, um cheiro de podre, você não vai fornecer para o animal. Então, tem que ter um controle também desse alimento. A silagem, a gente sabe que pode ser armazenado o ano inteiro, né? Desde que bem vedada, ela pode ser utilizada ad eterno, né? Só a hora que você abrir, você tem que fornecer ele todo. Antônio, diga-me. Só tirar uma dúvida aqui. Você falou na silagem. Quando o cara fecha aquele ciro bolsão com a silagem lá, que não pode entrar lá, né? Senão vai fermentar. Quando ele vai utilizar para fazer a mistura para dar para o gado, ele vai ter que fazer mandar para um laboratório para fazer uma análise, saber se está ardido, úmido, essas coisas ou não? Já manda direto ou não? Isso. Geralmente, nas fazendas normais, o Antônio, o que a gente faz? Você abre o silo e a principal característica que você tem que ver é o cheiro.
né? Você viu que tá aquele cheiro vivo de silagem, de milho ou de cana-de-açúcar, dependendo da silagem que você fazer. Você viu que tá aquele cheiro agradável, um cheiro vivo de alimento, não tem nada de você compactou de forma correta. Outra característica é pontinhos brancos, como se fosse uma capa branca. Se tiver muito, totalmente forrado, significa que alguma coisa está errada. Que houve a proliferação de fungos, ou que você não compactou aquele silo de forma correta e houve a proliferação de micotoxinas. Aí você tem que descartar. Geralmente, quando esse silo que você abre está com essa capa toda branca, né, de fungo, você já sente aquele cheiro de alimento azedo, alimento perdido. É uma característica. Então, nessa fazenda, geralmente, o que o pessoal faz? A realidade é a seguinte: vem com a pá carregadeira, tira aquela primeira parte ali, descarta e vê se a parte mais para frente está boa. Se tiver boa, eles fornecem, tá? Não é o correto, mas eles fornecem. Mas geralmente, quando você faz uma compactação boa, que você fecha o silo bem, quando você abre, tá um cheiro maravilhoso, porque silagem é cheirosa, né, gente? Tá um cheiro muito bom e não tem nenhum pontinho branco, nenhuma característica. Significa que aquela silagem não teve problema. As empresas, por exemplo, com confinamentos muito grandes, empresas muito grandes, fazem a análise da silagem. Coleta lá e manda para o laboratório. Mas a maioria das fazendas não faz isso, tá? Simplesmente abre lá o silo, vê essas características de cheiro e de presença de boloro e fornece, tá? Não faz análise. Os confinamentos maiores, eles fazem, porque qualquer coisa que acontecer com o bovino, ele tem que fornecer o caso clínico para o dono. Então, se o dono falar, meu bovino morreu, quer saber por quê? O que aconteceu, o histórico antes, então tem todos esses históricos, tá? Então, para a gente fechar aqui, a gente falou sobre essa parte de coprodutos e outra coisa, pessoal, que hoje vem sendo destaque na alimentação dos bovinos, é um item que eu já até citei para os meninos uma vez, que é o que a gente chama de proteína ideal. O que é essa proteína ideal? Proteína ideal é quando eu formulo uma dieta para o animal, né, uma ração, e eu forneço a quantidade adequada de proteína para aquele animal, né? Por exemplo, o que acontece? O animal, eu estou lá com uma vaca gestante. Aquela vaca, ela tem que comer 3.000 quilocalorias de proteína. Se eu não balancear uma dieta adequada, eu posso fornecer menos proteína ou mais proteína. Tanto a falta quanto o excesso de proteína causa prejuízo no bovino. Por exemplo, a falta de proteína, o animal não vai ter ganho de peso, não vai ter rendimento de carcaça, o animal não vai ter prenhez, não vai dar cio. O excesso de proteína causa problemas de casco no animal, causa problema gastrointestinal, como acidose, então vários problemas. Então, tanto o excesso quanto a falta causa problemas nos bovinos. Então, o que o pessoal tem feito hoje? Estudado a proteína ideal. Eu vou fornecer a quantidade de proteína exata para aquele animal. E aí eu não tenho desperdício de alimento, porque a proteína, pessoal, é o custo mais caro da dieta. Tá? Porque vocês podem ver, vocês tiram aí pelos custos de produção. Quais são os alimentos mais caros que a gente fornece na dieta? Casca de soja, a soja, casca de soja, farelo de algodão, farelo de girassol, o girassol. Então, assim, são alimentos super caros na dieta. O milho também é um alimento caro, um alimento energético, mas também em alguns períodos da safra ele fica caro. Então, o que acontece? São alimentos caros. Então, se eu fornecer uma quantidade, não, meu animal tá lá, vamos formular a dieta, não, vou fornecer a mais. O que acontece? Quando o animal também, ele urina ou libera as fezes, se tiver excesso de nutriente, esses nutrientes também podem vir a contaminar o solo, os rios, as águas, né? Então, por isso que hoje a gente trabalha muito, tem um critério, um cuidado muito grande com o teor de proteína ideal. Então, a gente tem que fornecer para o animal a quantidade exata de proteína,
né? E isso para todos os lugares, é uma forma econômica, né? E hoje, principalmente, porque a gente está trabalhando com teores muito altos de alimentos. Então, o que os produtores procuram hoje? Se você for numa fazenda trabalhar, na entrevista, a primeira coisa que ele vai te perguntar: qual que é o principal objetivo que eu tenho que ter no confinamento? Produzir da melhor forma, mais econômica. Então, eu tenho que fornecer dieta para o animal para que ele ganhe boa quantidade de carne, produza boa quantidade de carne, mas que aquela dieta seja mais barata. E se você conseguir fazer isso, você está contratado no mesmo dia. Porque hoje a gente sabe aí que a arroba do boi está R$245. Se hoje não tiver mais do que isso, né? Porque eu não olhei hoje. Então, as expectativas é que até no final do ano chegue a R$300 a arroba do boi. Então, a gente sabe que confinador vai ficar mais rico ainda esse final de ano, né? E nós que consumimos a carne, vamos ficar sem comer carne, que a carne tá cara. Então, gente, a gente tem que trabalhar de forma econômica, tá? Com relação aos coprodutos, eu tenho um vídeo para estar compartilhando com vocês. Quer dizer, eu tenho 2 vídeos para estar compartilhando com vocês. Natal, professora, minha pergunta, por favor, eu não vi, Natal. Como é oferecida a polpa cítrica aos animais? Com relação à polpa cítrica, Natal, o que acontece? A polpa cítrica ela é um resíduo das indústrias de suco. Como que a gente fornece a polpa cítrica? A polpa cítrica é um alimento extremamente nutritivo. Para bovino de leite, eu tenho que fornecer abaixo de 30%. Por quê? Porque se eu fornecer acima disso, dá cheiro, altera o cheiro e o gosto do leite. Então, tem que fornecer abaixo de 30%. Para bovino de corte, eu posso fornecer acima de 50% na dieta. Então, como que eu forneço esse alimento? Esse alimento, ele é triturado. Vai para, por exemplo, a laranja, por exemplo, da indústria de suco, vai ocorrer a retirada de todo aquele material interno, né, para a indústria de suco, vai sobrar o bagaço ali e a casca. A casca, ela é alto potencial de tanino e alto potencial de pectina. O que é isso? A pectina e o tanino são fibras. E é um alimento extremamente para fazer com que o animal rumine. E isso aumenta a produção de saliva e o animal tampona o rumen e consegue evitar problemas de metabólicos, né? Acidose, timpanismo. Além disso, o bagaço da laranja, ele contém alto teor de energia e também um bom percentual de proteína. Então, o animal ele vai digerir aquela fibra, vai absorver energia e proteína, só que aí a gente tem que triturar esse bagaço, essa casca. Porque o animal ele tem que triturar também o menor grão possível para que o animal absorva, consegue digerir melhor esse coproduto, né? Que é a polpa cítrica. Então, independente. Geralmente, os alimentos que a gente mais utiliza de resíduo de indústria são a laranja e laranja, uva, se não me engano. O abacaxi, gente, a gente não usa, tá? Porque ele é muito áspero e ele causa, devido à acidez, ele causa muito problema de acidez do animal, altera muito o pH do rumen. Tem algumas propriedades que utilizam, que cortam o abacaxi e fornece. Gente, eu nunca vi, tá? Mas existe. Mas eu nunca vi. Na maioria dos confinamentos, a gente utiliza mais o resíduo de uva e a laranja, tá? Que são os principais coprodutos. Maracujá também utiliza bastante, que são os resíduos da indústria de suco. Então, eles trituram esses alimentos e fornecem para o bovino. O ideal é que a gente triture bem para que o animal consiga absorver o máximo possível da dieta, tá? Gente, vocês podem achar que isso não existe, mas existe, tá? Muitos confinamentos aí utilizam polpa cítrica. É um alimento extremamente importante, tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, eu tenho 2 vídeos para mostrar para vocês. São vídeos super rápidos, não é nem 1 minuto. São vídeos super rápidos para a gente finalizar a parte de coprodutos que a gente falou. Eu vou
compartilhar aqui e vou mandar para vocês no grupo. Vou mandar agora. Por que eu vou fazer dessas duas formas? Porque às vezes acontece muito de vocês falarem, ah, professora, não está rodando, está travando. Então eu vou estar mandando para vocês aí os 2 vídeos, tá? Eu peço, pessoal, que vocês assistam eles, porque de todo jeito eu vou ficar aqui compartilhando eles, principalmente para os alunos que não vão conseguir assistir agora, que vão assistir depois, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aí o primeiro vídeo. Eu peço para que todos assistam, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já me perguntem aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar o outro aqui com vocês. Ai, meu Deus. É esse aqui, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aí. E vou estar divulgando aqui. Quem quiser assistir, fique à vontade. Já está aí no grupo para vocês, para quem quiser assistir. Tá? E vou estar compartilhando aqui também. Tá bom? Então, o assunto aí, pessoal, dos vídeos são coprodutos, tá? Que é o que a gente conversou. Ai, deixa eu só baixar aqui o negócio para compartilhar com vocês. Deixa eu já mandar aí no grupo para vocês assistirem. A internet aqui não está colaborando, mas tudo bem. Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente comentou? Se tiver alguma dúvida, pode tirar o áudio aí, pode falar. Ou quiser acrescentar alguma coisa. Mandei os 2 vídeos para vocês aí, tá? Então, vocês assistem o primeiro, assistem o segundo e eu vou compartilhar aqui, tá bom? Bota uma presença aí para mim, professora. Eu vou assistir aqui o filme. Sim, senhor. Ah, e tem isso. Vocês assistem aí, entra aqui que eu vou estar esperando vocês para fazer chamada. Vamos fazer uma coisa? Eu já vou fazer a chamada de vocês e vocês assistem esse vídeo. Eu vou compartilhar um primeiro... Isso, bota... Eu vou compartilhar Eu vou compartilhar o primeiro vídeo aqui só para ficar gravado e o segundo vocês assistem, tá bom? E aí assim que terminar eu faço a chamada de vocês, tá? Então vocês tentem assistam o primeiro vídeo, voltem aqui para mim fazer a chamada de vocês e aí a gente finaliza, tá bom? Pode ser? Ela vai falar que não. Eu vou compartilhar o primeiro vídeo aqui. Quem conseguir assistir, tudo bem. Quem não conseguir, a gente dá um jeito, tá? Segundo ponto, padronização do coproduto. Observar isso, por exemplo, a padronização da granulometria, a padronização da... Professor, não tá saindo nada aí não, hein? Tá sendo o áudio tá saindo não. Peraí. Deixa eu voltar aqui, porque pra mim tá saindo. Peraí. Às vezes eu vou ter que tirar o fone aqui, né? Acaba de alguma forma interferindo na qualidade. Tá, vamos fazer assim, pessoal. Já que não vai sair aqui, né? Porque sempre a gente tem esse problema que não sai. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto vou fazer a chamada de vocês, a gente finaliza. E vocês vão assistir o vídeo lá. Pode ser?
Porque estão colocando aqui, tá falhando muito, não tá... Como é que é? Aqui não tava saindo áudio nenhum aqui. Gabriel Tá colocou que tá falando muito, tá faltando muito, tá faltando muito. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou fazer a chamada dos que estão aqui. E aí vocês saem e assistem o vídeo, tá? Alan tá aqui, que eu tô vendo. Presente. Uai, a menina fez a chamada dia 7? Hoje é 5, querida. Peraí, gente, deixa eu... Meu Deus. Deixa eu pôr aqui. Dia 5/10. Então, a Alan tá presente. Ana Karen, eu não vi. Se tiver presente, dá o grito aí. Andréia, não. Antônio Soares tá aí, que eu vi. Caio César, não. Carlos Henrique tá por aí. Carlos não. Clébio tá presente. Clay não tá presente, porque eu não vi. Dean também não tá. Divino tá por aí, eu acho que... professora. Oi? Oi. Ué, Antônio, seu nome não tá nessa lista aqui, eu não sei porquê, deixa eu colocar. Tô descartado, né? Deixa eu colocar aqui seu nome. Esse povo aqui é meio doido, tem vezes que eles faz a lista com um aluno, tem vezes que não põe os alunos, deixa eu pôr aqui. Antônio Pinho. Antônio, seu nome tá aqui, coloquei aqui, tá? Presente. Divino, não tá? Eduardo também não tá? Egnaldo, não. Fernando também não. Francisco, não. Gabriel Cruvinel tá aí? Tá. Presente. Geslaine, não. Elder tá presente. Hudson tá por aí? Nossa, ficou lindo. Oh, meu Deus. O Hudson, o Elder eu falei, tá presente. Hudson tá aí? Não. Jailson tá por aí? Não. Uai, gente, cadê esse povo? João Lucas tá aí? Se tiver, dá um grito. Não, também não. José Augusto tá presente, Josemar tá presente, Júnior César eu não vi, se tiver aí, dá o grito. Eu tô por aqui. Eu quem? José Augusto. Já pus o seu aqui, José. Leonardo não, Lorivaldo não, Lucas Barros tá por aí? Deixa eu ver, não, Lucas Silva. Isso, nós estamos lá em The Fly. Luiz Gustavo não, Myron não, Marcelo tá por aí, deixa eu ver. Acho que não. Ui, a caneta pulou. Marcelo não, Mariana não. Vamos lá. Marisa não, Maurício tá por aí? Acho que não, se tiver dá o grito. Mirane não, Monaísa está presente, Natal está presente, Paulo Henrique está aí? Paulo Saraiva, Paulo Henrique não, então Paulo Henrique não, Paulo Saraiva está presente, Rafael Luiz está presente, Hauer não, Renner não, Rodrigo também não, Ronilson está presente, Vinícius, eu acho que não. O Arley não. O Wellington tá presente. Deixa eu ver. Tô. Tá presente. E o Wilker tá presente? O Wilker não. Então é isso, pessoal. Vão lá, assistam o vídeo, tá? Boa noite para vocês todos. Quem tiver qualquer dúvida, eu tô lá no grupo da Bovino para tirar a dúvida de vocês, tá? Vou ficar aqui até às 10 horas, tá bom? Então um abraço a todos. E até quarta-feira. Então, vocês vão lá, assistam os vídeos, são super tranquilos, muito legal de assistir, é muito rápido. Vão lá e assistam, tá? Até quarta-feira.